O Natal, a gente conhece bem a história, né? Mas por trás das luzes, das tradições, existe uma lição radical. Uma lição sobre poder, sobre humildade, que muitas vezes a gente acaba esquecendo. É essa lição que vamos tentar desvendar agora. Ah, essa cena a gente conhece bem. A noite de Natal, a família toda junta, a mesa cheia, aquela troca de presentes, de afeto. É um calor no coração, uma luz que a gente faz questão de acender todo ano. É um ritual que, de alguma forma, nos conforta. Pois é, mas é aí que a coisa pega. É aqui que a nossa reflexão de hoje começa de verdade. Porque se a gente parar para pensar, por trás de toda essa festa, de todos os presentes, o que é que a gente está comemorando afinal? E será que essa mensagem, ela sobrevive aos outros 364 dias do ano? Olha, crítica ao Natal não é novidade, né? Sempre tem aquela conversa, que a origem é pagã, ou então o que a gente mais ouve, que o comércio tomou conta de tudo, que o sentido espiritual se perdeu. E olha, são pontos válidos com certeza. Mas hoje a gente vai um pouco mais fundo, a gente vai além disso. O que a gente vai fazer é focar numa dimensão que, olha, quase ninguém fala. Uma dimensão que conversa diretamente com o nosso tempo, com a nossa sociedade, sabe? Com as nossas escolhas do dia a dia. A gente vai olhar para a dimensão socioeconômica dessa história toda. E o ponto central é exatamente este. O Natal, ele carrega uma das lições mais radicais de humildade de classe que já existiu. É isso mesmo, uma mensagem que bate de frente com tudo que a gente entende por poder, por privilégio, por hierarquia. Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa olhar para o coração da história. É uma narrativa de inversão, mas uma inversão total. Imagina só, aquele que tem todo o poder, todo mesmo, escolhe, por vontade própria, o lugar de quem não tem poder nenhum. É que naquela época, ser chamado de rei ou senhor não era só um título bonito, não. Significava poder absoluto, poder de vida e de morte. Um senhor era literalmente um dono. Dono de terras, dono de gente, era o topo da pirâmide, a classe dominante na sua forma mais pura. Se a gente trouxesse para hoje, seria o grande proprietário de tudo, aquele que é dono dos meios e que define as regras do jogo. E a partir desse lugar, desse poder absoluto, que a história dá a sua virada mais chocante. Porque a história não é sobre um rei que desce do castelo para visitar os súditos por um dia, sabe? Não. A escolha foi muito mais radical. Foi a escolha de se tornar um deles, de se fazer permanentemente Proletário. Sim, alguém que não tem nada além da sua própria força de trabalho, da sua família. A escolha não foi nascer entre os pobres, mas nascer como um deles. Num lugar esquecido, uma província dominada por um inquérito. E se a gente imaginasse essa história acontecendo hoje? Bom, o cenário seria outro, mas a essência seria a mesma. O nascimento, muito provavelmente, seria numa favela. A família, quem sabe, beneficiária de algum programa social. Logo na infância, seria um refugiado fugindo da violência. Filho de um trabalhador braçal. E mais, viveria numa comunidade radical, onde tudo era dividido, onde a partilha era a lei. Bom, e é exatamente quando a gente encara essa escolha radical que aparece uma contradição. Uma contradição bem desconfortável, na verdade. O contraste entre a história que a gente celebra e o que a gente vê na prática, no dia a dia. É um contraste gritante. De um lado você tem um exemplo, humildade, partilha, solidariedade. E do outro, do outro a gente vê na prática muitas vezes a ostentação, um desejo de limpeza social, de afastar os mais pobres, uma negação do que é o bem comum em nome do benefício de cada um. Isso levanta umas perguntas bem complicadas, né? Porque tanta gente defende o fim de serviços públicos que dão o mínimo de dignidade para a vida das pessoas, mas quase ninguém questiona quem desvia esses recursos. Porque a raiva é direcionada para quem precisa de ajuda e não para a estrutura que permite que o dinheiro suma. No fundo, o centro da questão é este. A gente imita muito pouco, e a gente vê muito pouco o outro como um igual. A dificuldade não é enxergar o sagrado numa imagem bonita. O difícil mesmo é reconhecer essa centelha no rosto do outro, principalmente se esse outro for pobre, marginalizado, alguém que a sociedade ensina a gente a ignorar. Isso tudo nos leva para a conclusão talvez mais importante dessa nossa conversa. Aquele presépio, sabe? Aquela cena que a gente monta em casa, ela não é uma peça de museu. Não é uma cena congelada no passado. Ela está acontecendo. Agora. Pensa bem. Em cada guerra, em cada conflito, existem milhões de Marias, de Josés, fugindo com seus filhos.
Cada família que atravessa uma fronteira desesperada por segurança, cada pessoa num campo de refugiados, ali está o presépio. O drama daquela família de Nazaré se repete todos os dias. É uma cena viva e é urgente. Então, resgatar o verdadeiro espírito dessa história não é só sobre sentimento, sabe? É sobre prática. É praticar a humildade para a gente conseguir ouvir. É exercitar a empatia para tentar se colocar no lugar do outro. E é ter a coragem de descer do nosso conforto e ir ao encontro de quem precisa. E no final das contas, essa lição vai muito além de qualquer religião. Não é só uma questão de fé. Antes de qualquer coisa, é uma questão de humanidade. É sobre como a gente decide viver em sociedade, sobre o valor que a gente dá para a dignidade de cada ser humano. Portanto, a grande questão que fica não é qual o significado do Natal. A questão é sobre a nossa capacidade de enxergar. O presépio não é uma cena do passado. Ele está acontecendo nesse exato momento. A pergunta é, onde é que a gente consegue ver esse presépio hoje? Ao nosso redor? E talvez mais importante ainda, o que a gente vai fazer a respeito?